Crise na Red Bull realmente vai fazer Max Verstappen sair da equipe? Depois do GP do Bahrein de Fórmula 1, tá absolutamente todo mundo falando nisso, inclusive o time austríaco que já admitiu que tá com muito medo. Mas quais são as razões para isso? Será que a Red Bull realmente vai perder Max Verstappen? E por que o desempenho da equipe tá tão aquém do que era esperado? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, então não esquece de já deixar o seu like aqui embaixo se você já conhece o nosso trabalho e também se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, para você ser notificado, você ser avisado de todos os vídeos que saem aqui no canal. Você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. E vamos começar a falar sobre o assunto que realmente importa, Max Verstappen, Red Bull e o que aconteceu com a equipe austríaca. Como eu venho falando há muito tempo aqui no canal, a Red Bull tem um grande problema de túnel de vento. E eu já falei em vários momentos que esse problema poderia sim levar à grande crise da equipe austríaca. O túnel de vento que ela tem, na verdade, é um túnel de vento que era próprio para desenvolvimento de aeronaves na época da Guerra Fria. É isso mesmo. Ele tem mais ou menos 80 anos de idade. E por conta disso, ele precisou muitas vezes ser reformulado, mas continua não sendo o túnel de vento mais desenvolvido da Fórmula 1 atual. E isso sim é um grande problema e agora eles estão confirmando isso e admitindo que esse pode ser o maior problema da Red Bull nos dias de hoje. Olha só o que diz aqui, ó. O Christian Horner, se eu não me engano, que falou isso aqui. Acho que os problemas com o nosso carro são compreendidos, mas o desafio é que as soluções que vemos em nossas ferramentas não estão correlacionando com o que estamos vendo na pista no momento. E é isso que precisamos investigar a fundo, disse ele, o Christian Horner mesmo. O que a gente percebe é que sim, a Red Bull tem um grande problema de ferramentário, realmente. Talvez você não entenda o que ele quis dizer aqui com essa frase. Como assim as ferramentas não estão correspondendo com a vida real? Nos dias de hoje da Fórmula 1, os pilotos, as equipes têm a oportunidade de simular, em simuladores mesmo, computadorizados, o que vai acontecer na pista. Essas simulações acontecem principalmente utilizando dados do túnel de vento, que consegue demonstrar como o carro reage em cada situação específica, em cada traçado específico. Com isso, eles conseguem perceber como funciona a pressão aerodinâmica em cada carro da Fórmula 1, como a suspensão funciona e principalmente como o piloto vai se sentir dentro desse carro curva a curva. O grande problema acontece quando os dados recolhidos pelo túnel de vento não são compatíveis com a forma como o carro reage na pista propriamente dita. E em regulamentos que são muito dependentes do efeito solo, é ainda mais difícil fazer essas previsões, principalmente se as suas ferramentas não são das melhores. Olha o que o Christian Horner continua falando. Porque não conseguimos detectar em nossas ferramentas o que estamos vendo no circuito? Quando há essa desconexão, é preciso desvendar o problema. Temos uma equipe forte que produziu carros incríveis nos últimos anos. E estou confiante de que eles vão resolver essa questão, mas literalmente a ferramenta não está replicando o que vemos na pista. E é como ver as horas em dois relógios diferentes. Além disso, ele também coloca aqui, ó. É preciso entender onde está a fraqueza. O problema é que estamos no fim de um ciclo de regulamentos, onde os ganhos são mínimos. Estamos vendo algumas limitações do nosso túnel atual, que tem dificuldades nessa área. Entendemos o problema. O desafio é implementar a solução. Como que eles vão fazer para construir um novo túnel de vento tão rapidamente? E pior do que isso, eles vão precisar desenvolver o carro para 2025, tentar batalhar pelo campeonato, tanto de construtores quanto de pilotos. O grande problema mesmo é que se eles decidirem deixar de desenvolver o RB21, eles podem perder o Max Verstappen. Então a Red Bull nesse momento está realmente numa sinuca de bico. Eles não sabem se continuam o desenvolvimento de 2025 para tentar manter Max Verstappen na equipe por pelo menos mais um ano, ou se eles desistem de 2025, iniciam o desenvolvimento de 2026 com o novo regulamento da Fórmula 1
mas corre um risco muito alto de realmente perder Max Verstappen. Essa é uma das grandes dúvidas da Red Bull e que eles ainda não sabem como eles vão lidar ainda nesse ano de 2025. E aí você fala assim, não, Lucas, mas não tem o risco do Max Verstappen sair da Red Bull. Isso, na verdade, é só boato, não tem nada a ver isso que pode acontecer. Mas, na verdade, muito se engana quem pensa por essa perspectiva. Isso porque a própria Red Bull já está falando exatamente o contrário disso. Eu estou tentando aqui abrir uma página que mostra exatamente isso. Consegui abrir aqui, vou mostrar para vocês. Olha o que diz motorsport.com. Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, admite que há grandes preocupações da Red Bull sobre a permanência de Max Verstappen. É isso mesmo. A própria Red Bull admitiu que eles têm chance de perder Max Verstappen em um futuro muito próximo. Olha o que ele diz. Eu não esperava uma corrida como essa. Esse aqui é o Verstappen mesmo. Porque basicamente tudo que poderia dar errado deu. Ainda pior, aí fala sobre os pitstops mal feitos. O gerenciamento e equilíbrio dos pneus, esse é o nosso grande problema. E ele diz assim, está claro que temos que progredir, diz o consultor. Esse aqui já é o Helmut Marko falando. Infelizmente, com um desempenho como esse, não vamos ganhar o campeonato. E aí o austríaco também sabe quais as consequências do contrato de Verstappen de 2028, mas que também tem as cláusulas de saída. Olha só isso aqui. Simplesmente tem que haver melhorias em um futuro próximo. Que ele venha novamente com que ele tenha novamente um carro no qual possa vencer. E não apenas por acaso, como aqui no Brasil, onde a pista estava molhada, ou no Japão, onde ele fez uma volta mágica. Enfim, a Red Bull em si já está muito preocupada a respeito disso. Muito preocupado. E aí, diz aqui, inclusive, que o Ralf Schumacher, que é o irmão aí do Michael Schumacher, também acredita que, sim, no fim das contas, Max Verstappen vai sim acabar saindo da Red Bull. Isso por conta desses péssimos desempenhos que a equipe está demonstrando nesse ano de 2025. Além disso, pouca gente está falando a respeito disso, mas a Red Bull teve uma reunião muito séria ao final do GP do Bahrein. Para quem não viu o GP do Bahrein, a Red Bull teve um problema muito grave durante a corrida. Falando principalmente sobre ritmo de qualificação, a equipe foi muito mal. No ritmo de corrida, tanto com o Max Verstappen quanto com o Yuki Tsunoda, a equipe foi péssima. E ainda por cima, nos pitstops, que geralmente a equipe tem uma vantagem sobre os outros times, ela errou em vários pitstops durante esse GP do Bahrein de Fórmula 1. E aí, houve uma reunião muito séria com o empresário do Max Verstappen indo discutir com o Helmut Marko logo ao final da corrida. Parece que eles discutiram feio, bateram boca e no final das contas o empresário do Max Verstappen saiu pela porta, realmente bufando e muito nervoso. Parece que essa situação realmente aconteceu, situação muito desagradável que deixou todo mundo um pouco mais ressabiado. Quando a questão é sobre Max Verstappen, ele deixa claro que a equipe realmente não está entregando o carro como ele gostaria. E ele conta que está bem. Por quê? Porque tem algumas pessoas que já estão falando assim, não, o problema é que o Max Verstappen está sofrendo com muita pressão. É muito problema. Ele não está conseguindo manter o carro na pista, isso é problema de pilotagem. Mas o Verstappen deixa claro que, na verdade, ele está bem. Ele diz aqui, ó, não preciso encontrar meu caminho de volta mentalmente. Estou bem. É o que é. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Mas em situações frustrantes, mesmo em situações frustrantes. Mas você tem que continuar. Continuamos conversando, continuamos tentando melhorar. Ou seja, Verstappen não tem problemas de pilotagem, não tem problemas emocionais. O problema dele está no carro, definitivamente. Mas Lucas, para onde ele iria se ele saísse da Red Bull? Como isso funcionaria? Eu já falei aqui no canal sobre a possibilidade dele ir para a Aston Martin, que eu acreditava, ainda acredito de certa forma, que é a mais provável.
Mas agora surge a outra possibilidade, que é na Mercedes. Claro que eu já falei sobre isso aqui no canal também, mas agora existem informações dos bastidores que falam exatamente sobre isso. Olha só o que diz aqui o jornal Fórmula Passion, um jornal italiano. Em um artigo de Jonathan McVeigh, lá do Daily Mail, tá? Que é um jornal muito importante aí mundialmente para a Fórmula 1 e para, enfim, outras informações, a única possibilidade de sair de Verstappen depende atualmente dos seus resultados da pista, que é exatamente o que eu digo, por conta da cláusula de liberação de 2026. Até aqui, tudo certo. A outra história é que veio dos bastidores dos alemães do F1 Insider, que é um site que realmente tem pessoas dos bastidores da Fórmula 1, de uma forma geral, capazes principalmente de encontrar notícias exclusivas a respeito da maior categoria do automobilismo mundial. O jornalista Ralf Bach, sempre bem informado sobre o que acontece em torno de Max Verstappen, disse simplesmente isso aqui, ó. Soubemos que o clã Verstappen está pronto para negociar com a Mercedes. A única condição é que a Mercedes terá que dar o primeiro passo. Parece que eles esperam que a Mercedes vá atrás de Max Verstappen para que dessa forma eles tenham condições de negociar com a equipe alemã. Ou seja, parece que é só isso que está faltando, no fim das contas. E aí, a gente vê aqui também que, aparentemente, a BBC, né, que é o que está falando aqui, diz que nesse ponto existe um cenário do mercado da Fórmula 1. Max Verstappen iria para a Mercedes, enquanto George Russell seguiria o caminho oposto, indo para a Red Bull. Seria um caminho de troca aí, com George Russell chegando à Red Bull, enquanto Max Verstappen iria para a Mercedes. Mas será mesmo? Olha, eu acredito que existem grandes chances realmente do Verstappen sair da Red Bull ainda ao final desse ano. Não acredito que seria de supetão, de uma hora para outra. Por quê? Porque eu acredito que ele termina ainda o campeonato na Red Bull, até porque terminar o campeonato em outra equipe pode ser motivo também para uma instabilidade do piloto holandês. Então acredito que até o fim desse ano ele realmente fica na Red Bull. Mas quando a gente fala sobre 2026, se fosse para eu apostar minhas fichas, eu diria que ele realmente vai sair da equipe. Tem chance dele ir para a Mercedes, tem chance dele ir para a Aston Martin. Acredito agora que essa chance vai diminuir um pouco da Aston Martin, porque é uma equipe que está andando muito atrás no grid da Fórmula 1, com poucas condições de conquistar pódios. Ela está muito pior do que a Red Bull. Então acredito realmente que nesse momento a Mercedes tem mais oportunidades. E aí quando a gente se lembra que George Russell não tem um contrato fechado, claro, existem rumores de uma possível renovação muito rápido, mas o contrato fechado dele ainda não existe, tem chance dele realmente acabar sendo substituído por Max Verstappen, piloto esse que vai estar ao lado de André Kimi Antonelli. O Verstappen vai se aposentar antes do auge de Antonelli, o que não vai atrapalhar o piloto italiano. Na verdade, talvez só o ajude por conta de dicas que Verstappen pode dar, acompanhamentos e tudo mais. Então pode ser interessante. E a ida de George Russell para a Red Bull pode significar também um novo piloto, que seria um primeiro piloto da Red Bull, a oportunidade de George Russell tentar reerguer essa equipe e fazer dela uma equipe postulante a um título mundial de construtores e de pilotos. Pode ser a grande oportunidade também de George Russell de conseguir ali galgar lugares maiores na Fórmula 1 que ele ainda não conseguiu até esse momento da categoria. Essa é a minha opinião. Eu acredito que existem grandes chances realmente do Max Verstappen ir para a Mercedes, mas ele depende, claro, das decisões a respeito de George Russell e dos novos contratos que o piloto inglês tem na Fórmula 1 no fim das contas. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que Verstappen vai para a Mercedes, vai para a Aston Martin, continua na Red Bull? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para todas as notificações e curtir esse vídeo, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte.